De emprego, O Jingle Boom vai começar a trabalhar aqui com a gente, né? Pelo menos até o Natal ele vai ter que trabalhar aqui todos os dias, sábado e domingo. E a gente sabe aí que quem trabalha, o que quer? A estabilidade, né? E a estabilidade do emprego, o que significa? Refere-se à garantia de que um funcionário não será demitido sem justa causa e que terá, então, uma permanência no seguro-desemprego. É bom, né, ter um seguro-desemprego. Mas como conquistá-la e viver em paz? Às vezes é difícil, né? Pois é, mas a gente está aqui com dois advogados que vão explicar para a gente tudinho sobre esse assunto, que é o doutor Alan Borella e Eduardo Zago. Por favor, doutores, sejam bem-vindos. Tudo bem? Pode sentar, fica à vontade. Tudo bem? Tudo bem, Eduardo? Pode sentar, fica à vontade. Eu só gostaria de saber se eu tenho que fazer algum contrato com o meu mascote. Não precisa. Não preciso? Chega um pouquinho para lá que eu vou sentar aqui do ladinho de vocês. Eu não preciso fazer contrato, nada. Não, por hora não. Pode ficar tranquilo. É temporário o emprego dele? É temporário, né? Ah, vocês viram só. Só até o final desse ano, né? Só até dia 25. Aí dia 25 eu já dou folga para ele só volta depois do ano que vem. Então não precisa fazer nenhum contrato. E eu já vou pegar esse gancho, então, para a gente falar dos trabalhos temporários que está tendo agora no final do ano, né? Porque, querendo ou não, essas pessoas não vão ter a estabilidade, né, doutor? Exatamente. Depende. Vamos lá. A gente depende. Em se tratando das pessoas, né, que vão ser contratadas no final do ano, exige-se um contrato, né? É necessário que tenha um contrato entre o empregado e o empregador, né, para garantir alguns direitos. Porque mesmo que tenha uma data certa de início e uma data final, precisa ser feito um contrato. Precisa de um contrato. Sim, exatamente. E nesse contrato tem que ter o quê? Inclusive a questão da data do início e a data do final. A forma de pagamento, o valor que vai ser recebido a título do salário, as obrigações do funcionário, né, as obrigações da empresa. Enfim, esses são os detalhes principais. E outros assuntos que sejam necessários para ambos, né, para ambos que estão contratando ali. Agora, eu já quero dar a dica aí para vocês que estão assistindo a gente, se vocês conhecem alguém, ou mesmo que você, né, for contratado para trabalhar de uma maneira temporária, já fica ligado que tem que ter o contrato. Esse contrato tem que ir na carteira de trabalho ou não precisa, doutor? Olha, normalmente tem que vincular. Tem que colocar na carteira? Tem que colocar na carteira, tá? Para fins, né, para resguardar ali, tanto para o empregador como também para o empregado, né? Porque, de repente, numa dessa situação, infelizmente, vem acontecer algum acidente e é um trabalho temporário, o empregado não pode ficar desamparado. Ele vai ser encostado. Exatamente. Beleza. Agora, doutora, deixa eu aproveitar, então, já nesse gancho aqui, e se a pessoa está no temporário, ela já começa a ficar e vai ficando, é essa forma que ela consegue a tal da sonhada estabilidade? O contrato dela sai do temporário e vai para um contrato de prazo indeterminado. Outro caso também que a pessoa cria estabilidade, por exemplo, no caso da mulher, se ela fica grávida durante esse contrato temporário. Os tribunais entendem, até o STF já julgou recentemente, que o contrato dela, mesmo sendo temporário, contrato de experiência, qualquer tipo de contrato, se a pessoa engravidou durante o período que ela está trabalhando, ela cria estabilidade também. E ela não pode ser mandada embora? Não pode ser mandada embora. Ainda que seja temporário, contrato de experiência, qualquer tipo de contrato. Até mesmo, por exemplo, é comum acontecer. Um exemplo, a empresa contrata um funcionário e não registra ele na carteira de trabalho. Não registra ela, no caso. Tem estabilidade também. Pode ingressar com uma ação para reconhecer o vínculo e tudo mais. Então, mesmo se essa mulher não tiver esse contrato na carteira de trabalho, ela consegue recorrer? Sim. Olha, e acontece muito, né, doutores? É comum. Mas eu acho que não vai acontecer com o Jingle Boom, né? Jingle Boom não. Jingle Boom, ó, tá tudo feliz. Não será um problema. Recém-contratado. Ele tá todo feliz aqui, né? Até porque ele vai na casa da Lu lá comer um churrasquinho com ela, então tá todo feliz aqui. Mas tem muita gente que não tá feliz, né? Porque, querendo ou não, tem algumas pessoas... Tem algum caso que a pessoa não tem a estabilidade, doutores? Por exemplo, ela trabalha muito tempo na empresa e ela, não sei, comete alguma coisa que a estabilidade é perdida? Tem. Vamos lá. Para a gente começar, né, a entender o que é estabilidade. Isso. A estabilidade é um termo técnico, jurídico, né, que garante a certos empregados, né, o direito de não ser mandado da empresa, não ser mandado embora da empresa, salvo se ele cometer uma falta grave ou um motivo de força maior. Força maior, a empresa falir, por exemplo. Tá? Um exemplo. Aí, o que acontece normalmente? O caso mais prático
é o que envolve a gestante, tá? A partir do momento que a mulher ela engravidou e levou ao conhecimento do empregador dela que ela está grávida, mesmo que seja, né, aquela situação do contrato temporário, ela tem garantido o direito de estabilidade, né, até 5 meses após, né, o nascimento do filho ali, a alta hospitalar. Tem quase 12 meses, então. 9, 10, 11, 12... 9, 10, 11, 12, 13, 14. Exatamente. 1 ano e 2 meses. Exatamente. De estabilidade. Ela tem que levar conhecimento do empregador dela. Tem que falar para ele. Tem que falar para ele. Falar, olha, aqui está meu exame, eu estou grávida. Eu não sabia disso. São os casos mais comuns. E qual que é o incomum? Tem algum incomum? Tem alguns incomuns, né? Que, por exemplo, né, não tem como a gente esgotar todos aqueles que têm estabilidade. Mas, por exemplo, o dirigente sindical, o pessoal que, né, ele é o presidente ali do sindicato. Esse não é mandado embora, não? Na verdade, ele pode ser mandado embora também, né? Quando termina o mandato dele depois de 12 meses. Entendi. Ou os membros que são eleitos pela empresa integram a chamada CIPA. A CIPA é uma comissão interna de prevenção de acidentes. Normalmente, empresas com mais de 20 funcionários, né, formam uma CIPA. Aí participam funcionários e empregador. E geralmente a pessoa dessa CIPA não pode ser mandada embora. Não pode ser mandada embora. No momento em que ela registrou a candidatura dela, que ela quer integrar a CIPA, seja na condição de presidente, vice-presidente, até 1 ano, né, até 12 meses em que terminou o mandato, ele não pode ser mandado embora. Igual eu falei, salvo se cometer uma falta grave, né, que vai ser já uma justa causa, ou um motivo de força maior. Pois é, olha só, gente, vocês viram só, mas eu acho que o mais importante nisso tudo é com relação ao que a gente trouxe aqui, então, aos trabalhos temporários, porque a gente vai ter muito agora no final do ano, né? Então, se você aí está procurando um emprego ou se você já conseguiu um emprego, né? Então, tem que ter o contrato na carteira registrado. Se você é mulher, por acaso fica grávida, você tem os seus direitos. Então, qualquer coisa, procurar um departamento jurídico para procurar mais informações, né? Para ajuda, né, doutores? Exatamente. Escritório especializado. Beleza, então. Gente, obrigado pela presença de vocês, obrigado por esse papo bacana. Tá? Precisar de alguma coisa, estamos sempre à disposição. Igualmente. Assuntos assim sempre nos interessam, né? E ó, pode ficar aqui um pouquinho com o meu amigo, ó. Eu vou até conhecer ele. Não chega muito perto de advogado, não, que esses advogados... Não, depois...